Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, as crianças devem ser ensinadas a respeitarem os idosos. Não devem ser esquecidos, não devem ser humilhados, não devem ser maltratados, não devem ser objeto de violência. Talvez começar a ensinar isto às nossas crianças seja o primeiro passo. Estas palavras são de João Gurjão Clara, professor catedrático de Medicina e coordenador do Núcleo de Estudos de Geriatria da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. E este pode ser, de facto, um passo essencial: ensinar a respeitar as pessoas mais velhas. Mas existem outros passos e outras medidas que nós, parlamentares, podemos e devemos dar para fomentar em Portugal uma cultura de verdadeira promoção dos direitos das pessoas mais velhas. Aquelas que mais conhecimento e experiência acumularam ao longo da vida e que merecem da comunidade o devido retorno, sobretudo na fase mais avançada do seu caminho. Sem paternalismos, mas antes defendendo até ao limite a sua autodeterminação e autonomia, sem caridadezinha, mas antes lutando por tudo aquilo a que têm realmente direito, sem a infantilização que muitas vezes assistimos no seu acompanhamento, mas com toda a consideração pelas pessoas adultas mais experientes que são e a quem a idade acrescenta algumas limitações que temos de saber compensar até à fronteira do possível. É um contributo para este debate que deve ser verdadeiramente nacional o que aqui trazemos hoje, propondo como tema a defesa e a promoção dos direitos das pessoas idosas, a que associamos 4 iniciativas legislativas. Refiro, em primeiro lugar, a mais abrangente de todas, o projeto de resolução que recomenda ao Governo que aprove e implemente um Plano Nacional de Ação para o Envelhecimento Positivo. Designação que pretende sublinhar a necessidade de vermos o envelhecimento como um processo natural e permanente que resulta de uma conquista civilizacional e de um progresso que acrescenta vida ao tempo das pessoas. Não vemos este plano como um mero enunciado de princípios gerais e estratégicos, mas como um verdadeiro guião para uma intervenção pública concertada com todos os setores intervenientes, em matérias em que se deve agir de forma conjugada, abrangendo áreas que vão da segurança e da justiça à educação e à saúde, passando pelo ordenamento do território, as acessibilidades à educação, a cultura e o exercício da cidadania, num conjunto de 14 áreas setoriais devidamente articuladas. Este plano deverá ter uma vigência de médio prazo, 8 a 10 anos, ser dotado de medidas concretas, calendarizadas, com indicadores de resultados, monitorizado em permanência e ser objeto de relatórios intercalares e de avaliação final, externa e independente. Defendemos uma visão holística do envelhecimento e das respostas que ele exige de uma nação avançada, que não se resuma a uma política assistencialista, baseada nas áreas do costume, que não trata as pessoas idosas como uma categoria da população separada e diminuída. Defendemos uma política que valorize e integre a experiência e a participação das pessoas mais velhas como um benefício para toda a comunidade. E é nesse sentido que apresentamos também um projeto de lei que se propõe criar o regime jurídico dos Conselhos Municipais Séniores, órgão consultivo dos municípios, que permita a participação e a intervenção de qualquer cidadã ou cidadão sénior na discussão sobre as políticas do município em geral e, em especial, naquelas que lhes dizem particularmente respeito. Propõe-se que este órgão possa aprovar pareceres e recomendações, elaborar propostas de ação e pronunciar-se sobre diversas matérias de relevo para a vida dos municípios, criando a oportunidade de intervenção para todas e todos os que queiram continuar a exercer a sua cidadania e mesmo estimulando esse exercício com benefício seguro para toda a comunidade. Uma realidade que causa perplexidade é o facto do estudo da dor não merecer em diversos cursos da área da saúde a existência de uma disciplina específica, sendo o tema tratado de forma dispersa ou nem sequer abordado. Como já não se justifica que a geriatria não seja ainda em Portugal matéria de estudo obrigatório para todos aqueles que frequentam cursos na área da saúde, ao contrário do que sucede na esmagadora maioria dos países da União Europeia. É por isso que recomendamos ao Governo que promova junto das instituições de ensino superior a inclusão da geriatria e do estudo da dor nos programas curriculares de todos os cursos da área da saúde.
Não se trata, portanto, de defender apenas uma maior formação para os profissionais já em exercício, nem da criação de uma especialidade de geriatria, matéria que sabemos que gerou tal polémica no passado que acabou por bloquear essa possibilidade. Trata-se de defender a incorporação destas matérias na formação de base de todos os profissionais de forma transversal. Recomendamos ainda ao Governo que regulamente as universidades séniores, entidades que cumprem hoje uma função absolutamente relevante na inclusão, aprendizagem e interação desta ampla faixa da população. Bem sabemos que após a entrada da primeira versão deste projeto, o Governo se apressou a aprovar uma resolução sobre o tema, mas não chega. É preciso regulamentar o seu funcionamento e valorizar realmente com medidas concretas a ação das universidades sénior. Portugal tem hoje mais de 20% de pessoas com 65 ou mais anos de idade e terá previsivelmente mais de 1/3 da sua população nesta faixa etária em 2050. O país não está preparado para esta realidade, a muitos níveis, e é imperativo que atribua prioridade à criação das condições para responder adequadamente a esta situação agora e projetando desde já as políticas públicas e os meios que lhe permitam agir com eficácia sobre uma circunstância tendencialmente agravada nos próximos anos. Mas esta preparação exige também a consciência de que temos de promover uma cultura mais personalizada e isenta de massificação. Cada pessoa idosa é uma pessoa diferente, com direito à sua individualidade e ao desenvolvimento livre da sua personalidade até ao seu último dia de vida. A eliminação das discriminações, a prevenção dos maus-tratos e a defesa da sua segurança são também linhas absolutamente prioritárias para este objetivo. E agora que se aproxima um tempo propício a estas reflexões, que se promovam cidades mais amigas das pessoas idosas. No Guia Global sobre esta matéria, publicado já há alguns anos pela Fundação Gulbenkian, reproduzem-se diversas declarações com muito interesse, algumas das quais nos podem fazer refletir sobre tudo o que nos falta fazer nesta matéria. Diz uma delas: os semáforos nas passadeiras foram feitos para atletas olímpicos. Diz outra: olham para nós como se a nossa data de validade tivesse expirado. Respeitemos, pois, os tempos dos mais velhos e tomemos em mão o nosso tempo para que, com maior eficácia, consigamos defender e promover melhor os seus direitos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada.